Oiê, sejam bem-vindos a mais um Papo no Sofá. E hoje eu quero falar com você que não começou a empreender, você que não começou na área da arquitetura e que quer saber por onde e como começar. Hoje eu quis trazer um pouquinho diferente dos outros temas que a gente já falou aqui no Papo do Sofá. Um pouquinho da minha história, pra você entender como eu comecei. E eu quero te motivar. E depois eu vou contar pra vocês o que eu acho mais importante na hora de começar um negócio. Quando eu comecei o escritório, lá em 2018, eu tinha muita certeza do que eu queria. Se eu posso dizer que uma das coisas mais importantes de você empreender, de você começar um negócio, é você saber o que você quer. É saber qual a diferença você quer fazer na vida das pessoas. Então, realmente é entender e olhar pra você e falar o que você quer. Não adianta começar um escritório de arquitetura só por começar. Isso fica muito vago. Então, em 2018, quando eu abri meu escritório, foi muito difícil, porque eu não tenho nenhum parente na área, né? Então, já vem com esse medo que você deve estar sentindo por aí. Trabalhava lá em São Paulo antes disso e eu resolvi que, com a bagagem que eu tinha, não fazia mais sentido eu viver aquela experiência lá e não ter o meu. Então eu queria abrir o meu escritório para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sabia que eu podia fazer muita diferença com a forma que eu trabalho. E isso eu passo até hoje para os meus colaboradores. Uma das coisas que eu mais amo é poder realmente tocar alguém. Então, quando eu quis abrir o meu escritório, era para realmente criar uma vertente na arquitetura que conseguisse retratar tudo isso. Não era simplesmente por abrir um escritório porque eu estava formada. Uma das coisas que deixou tudo muito claro para mim foi quando eu consegui entender quem a Bárbara era, mesmo muito nova, porque eu acho que a gente se transforma ao longo do tempo. E hoje, eu olhando pra Bárbara de 2018, eu vejo quantas coisas a gente mudou, quantas coisas eu amadureci, quantas coisas o escritório amadureceu. Mas lá atrás, eu tinha uma certeza muito grande de que ia dar certo. Eu tava conversando ontem mesmo com um dos meninos daqui do escritório, falando sobre isso. Quão certo era dentro da minha cabeça, quão convicta eu sou de todas as coisas que eu coloco aqui dentro. E essa característica não é de agora. Ela me acompanha faz muito tempo. Quando eu descobri que trazer essa personalidade da Bárbara para o escritório fosse fazer a diferença, foi uma das primeiras viradas de chave que eu tive para empreender. E quando eu tava lá abrindo meu escritório, montando meu escritório, eu montei do jeito que eu queria, porque minha mãe me deu de presente. Sei que fui muito privilegiada por isso. Mas, por isso, ainda assim, eu tinha mais pressão. Meu Deus, isso tem que funcionar. Não era só meu peso, não era só a Bárbara querendo mostrar alguma coisa. E sim, eu sou muito teimosa ou muito determinada. Então, a teimosia, às vezes, ela bate muito forte, porque desde o início eu falava, isso vai dar certo. Isso vai dar certo, eu vou conseguir. Tem que dar certo, né? Não tinha um segundo plano. Uma das maiores preocupações que eu tinha era de como as pessoas me enxergariam, como as pessoas me levariam a sério. Eu tenho 23 anos, né? Eu pensava, eu tenho cara de menina, eu vou lidar com uma coisa que é obra, eu vou lidar com homens, né? Porque normalmente quem vai me contratar vai ser mais velho do que eu. Então eu tinha que ter uma postura e absolutamente tudo tinha que comunicar isso. E foi aí que eu comecei a entrar em temas além da arquitetura, porque eu acho que empreender na arquitetura é você dominar muitos outros assuntos além da nossa profissão, que é principalmente esse visual. Se as pessoas me conhecessem, elas iam saber quão boa eu era naquilo. Tecnicamente eu sabia falar sobre uma coisa, mas antes mesmo da gente falar, as coisas já estão comunicando. A minha roupa, a minha forma de se vestir, a minha forma de andar, a minha forma de me comunicar realmente, de falar, precisava ser de uma postura mais adulta. Eu tive que ter essa maturidade, né, de dar esse salto e ter essa postura um pouco mais firme. Precisava mostrar essa segurança para o meu cliente. Junto disso, não era só a imagem que falava, né? Não adiantava nada o cliente então fechar comigo e aqui dentro ser uma bagunça, ser sem processos. Eu via muito onde eu trabalhei antigamente que não tinha um começo, meio e fim, não tinha um enredo, não tinha uma preocupação com o cliente. E eu achava, e achei certo, vamos dizer assim, porque hoje eu sei que é uma coisa que conta muito, mas lá atrás eu não sabia, que ter processos fariam com que a minha postura, meu escritório, fosse mais profissional. Então, ser profissional desde o começo é muito importante.
Se eu tivesse começando agora, assim, agora, nesse momento, o que eu falaria pra você e como eu faria? Então, primeiro, eu vou pensar o como eu vou agregar no meu negócio. Como que o meu negócio vai agregar na vida de quem me comprar. E por que eu quero aquilo? Eu quero aquilo só por um hobby? Eu quero aquilo só para o quê? Né? Porque primeiro é nossa satisfação pessoal. A gente vai fazer aquilo, vai ficar satisfeito com a nossa postura. Feito isso, eu pensaria em qual imagem eu gostaria de comunicar. Como que eu vou ser vista pelas pessoas? Onde eu vou ser vista pelas pessoas? Com quem que eu quero ser vista? Como os meus projetos vão ser enxergados por aí? E depois eu pensaria em processos. Não é depois, gente, um ano, né? É tudo meio paralelo, mas sempre seguindo esses 3 pilares que eu falei pra vocês. Porque isso vai sustentar o seu negócio ao longo dos anos. Então, até hoje, tem hora que eu penso nesses 3 pilares e vou ajustando, afinal, o ciclo se repete, gente. Então, não é porque eu não tô começando agora que eu não penso como eu tô sendo vista, como meus processos estão, né? Então, a gente sempre vai voltar nesse ponteiro, nesse início e começar tudo de novo. Uma das coisas também que eu fiz antes mesmo, né, de ter clientes, o que eu acho é que a gente precisa ter uma rotina. Mesmo quando eu não tinha a rotina ideal dos meus sonhos, né, que eu só planejava, eu tinha disciplina de acordar, me trocar, descer pro escritório da casa da minha mãe, que eu morava com ela na época, e trabalhava de lá. Esses dias até a minha mãe falou: nossa filha, eu tinha uma angústia de te ver, porque você acordava, se trocava, descia e ficava lá no escritório. Gente, eu não tinha nada. Foi aparecer, então nos primeiros 6 meses eu tive 3 clientes. Então é uma coisa que hoje, vendo o fluxo de um escritório, tendo saído de um escritório de São Paulo que tinha um alto fluxo, eu ficava pensando, eu fazia muita coisa. E aí, de repente, você breca por um breve período, mas você não pode ficar sem se movimentar, você não pode esperar que caia os clientes do céu. Ai, bah, mas o que você faz? Eu não tenho clientes. Não, você não tem, mas você tem criatividade. Então eu pensava em fazer conteúdo já para as redes sociais. Aproveita enquanto você tem tempo. Aproveita enquanto você ainda não tem uma agenda concorrida, que você consegue parar e pensar no que você quer postar, no que você quer comunicar, o que a sua empresa quer trazer para esse mundo. E estuda, vai atrás disso para você começar a se comunicar realmente, sabe? Porque depois os clientes começam a vir e você vai ter que realmente parar e separar um tempo para fazer isso. E muitas vezes vai ficar como secundário. Então aproveita esse tempo de começo, que você tá com as ideias à flor da pele, que você tá com ânimo, que a gente, quando vai começar uma coisa, a gente tá muito animada, né? Então aproveita essa força e coloca nas redes sociais e vai pensando criativamente como comunicar a sua marca. É muito legal, é uma coisa que todo mundo devia fazer, porque com isso você vai criando uma rotina de trabalho. O trabalho hoje, a gente sabe que não é só investir numa carreira, não é só você atender cliente, não é só você estar na frente do computador. Muito pelo contrário, tem outras frentes que precisam, né, da gente. Então, você como um dono de um negócio, você vai ter que começar a trabalhar na sua comunicação, no seu administrativo. Então, gente, você tem tempo também. O que foi muito bom pra mim é que os processos todos que eu criei, eles foram criados nessa época que eu tinha tempo. Nessa época que eu tinha uma tarde que eu não tinha nada pra fazer, porque eu não tinha um compromisso, porque eu ainda não tinha uma agenda, eu parava e pensava qual é o caminho do meu cliente, o que eu quero que ele viva aqui dentro. Ele vai chegar assim? Ele vai sair como? Ai, bah, mas e aí, né? Você vai investir? Gente, para abrir um negócio, a gente até falou nos vídeos passados, você precisa ter uma preparação financeira. E no começo, você não precisa investir tanto, né, nossa, na papelaria perfeita, nas coisas perfeitas e personalizadas. Invista no seu conhecimento e invista na sua criatividade. Você é muito bom nisso. Vocês que são da área de arquitetura, assim como eu, a gente é bom na criação. Então, a gente tem que aproveitar. Então, começou agora, você vai programar o seu tempo, você vai ter uma rotina, você vai se exercitar, porque isso também faz muito bem pra nossa cabeça. E você vai tentar fazer parte de mostra de arquitetura, se fizer sentido pra você, que no meu caso eu tinha ganhado, né, quando eu comecei. Grupos de arquitetos que trocam informações, você vai ir em loja se apresentar, aproveite seu tempo livre, porque depois você não vai ter esse tempo mais e vai ter que colocar na agenda e vai ficar disputado. E é muito importante todo esse networking
que é feito quando você começa. Até hoje eu tenho grandes parceiros da época que eu comecei, que me deram um sim, porque acreditavam também em mim. E isso é muito bacana, você olhar pra trás e falar, cara, teve gente que acreditou em mim. Só que pra isso acontecer, você precisa acreditar em você também. Então aproveita seu tempo para organizar seus processos, organizar o seu marketing, sua comunicação, organizar realmente a sua vida e pensar na vida que você deseja ter. Qual é o sucesso que você quer ter? O que você pensa pro seu negócio? Hoje, o que é sucesso pra mim não era o que era pra Bárbara de 2018. E isso é muito legal, porque é importante você ver que hoje o que eu tenho era sucesso para a Bárbara de 2018. Então é bom você ter isso dentro de você e ir acompanhando, porque você consegue, inclusive, ficar muito grata e comemorar as suas vitórias, porque senão a gente fica só querendo mais, mais e mais. E quanto mais a gente consegue, mais a gente quer. Uma outra coisa também que acontece muito é a gente tem muito medo de errar. A gente tem muito medo e a gente tem muito medo de errar. E errar faz parte. Hoje mesmo eu tava conversando com uma colaboradora minha que a forma com que a gente lida com o erro é o que faz a nossa diferença. Você vai errar e você tem que aprender com ele e não repetir o mesmo erro 2 vezes. Isso é um lema que eu tenho pra minha vida. E ao mesmo tempo, você tem que ter convicção na hora que você vai falar com o seu cliente. Por isso que a nossa imagem, a nossa postura, a forma como a gente fala é tão importante. Porque a gente tem que ser a segurança do nosso cliente. Imagina o cliente chegar aqui e ele não se sentir seguro, né, comigo como arquiteta, porque a arquiteta tava meio em dúvida se gosta ou não. Não, gente, vocês são o ponto de confiança. Eu sou o ponto de confiança aqui dos meus clientes. Então, tudo que for acontecer, responde com convicção e depois você corre atrás de ajustar as coisas, se não tiver certo, né? Enfim, mas você tem que dar jeito pro erro. Você tem que dar soluções e arcar com a sua responsabilidade. Eu acho que o erro tá muito associado a isso. A correção do erro tá muito associada a isso. Como você lida com responsabilidades. A partir do momento que você tem um negócio, é teu, é tua responsabilidade. Você vai lidar com isso, gostando ou não. Porque no começo, o seu erro é só seu. Depois, quando você tem um colaborador, o erro do outro também é seu erro. É o erro do escritório. Então você tem que pôr a camisa e falar, é isso. Errar tem conserto, tudo na vida tem conserto. Então esse medo, já coloca ele de lado e sempre pensa, a hora que bater o pânico, né? Porque a gente fica em pânico. Tudo tem solução. Ele pode custar, ou ele pode ser, né? Só tem que custar ou valor, ou tempo, ou enfim, criatividade. Mas tudo tem solução. E não deixa o medo sobressair, porque todo mundo que começou um negócio foi com medo. Todo mundo sentiu pelo menos um friozinho na barriga do tipo, ai, vai dar certo? Então, põe ele de lado e continua fazendo. Acredita em você de verdade. Lembrando também que o erro, ele faz a gente aprender a superar as coisas rápido. Você pode se surpreender depois no final, caso alguma coisa não tenha saído como planejado. Eu acho que a gente acaba ficando muito bom em segundos planos, assim, tipo, outros caminhos, outras alternativas quando a gente tá nesse negócio. Então o erro acaba que ele fica um negocinho desse tamanho perto da grandiosidade das coisas que a gente faz. Então é não deixar se abalar por esse erro, sabe? Conserta, seja responsável, mas passe, sabe assim, vira essa página logo, porque senão a gente fica patinando horas. Isso acontece até hoje, por exemplo. Acontece um senão com um cliente, gente, resolveu, pronto, virou. Você continua sendo aquela mesma pessoa de novo, sabe? Assim, é do zero, reseta, tudo de novo. Porque faz parte do nosso amadurecimento. Então, se eu pudesse dar um conselho pra quem tá começando, é realmente você confiar em você e confiar no processo. Não espere as coisas cair do céu, não espere que as coisas vão acontecer e você vai estar aqui quietinho fazendo só um projeto. Se mexa e vai atrás de conhecer coisas, de conhecer pessoas, de aprendizado de outras áreas da sua vida, não só da arquitetura, e coloque em prática. Até de criar ambientes 3D, né, fictícios para você postar o seu gosto, faça isso, mostre quem você é. Aproveite esse tempo livre do começo para você saber e entender quem você é e conseguir se comunicar para o mundo. Então é isso, gente. Em resumo, acredite muito em você, porque é isso que vai fazer com que o seu caminho seja tão único e tão especial. Eu espero que eu tenha te ajudado a traçar algumas metas, a traçar o seu caminho para você começar. Se ficou qualquer dúvida, pode me chamar aqui ou no Instagram. Eu estou completamente à disposição. E não esqueça de curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem. Eu não sei como... Ai, gente, é isso, entendeu? Eu não quero... A minha língua tá seca. Sabe quando fica seca? Ontem o Thales fez uma carne muito salgada. A minha boca, ela não tá conseguindo, véi, ficar sem água. Olha isso aqui. Desculpa, é minha nova Bárbara. Ixi, foi muito rápido de novo.
Meu cérebro. Mas nesse Eu momento, era sozinha. Uhum. o que você queria falar? O que eu falei? Não é a gente, sou eu. Eu tô pondo uma pessoa a mais comigo. Como e por onde começar? Isso. Aí,